a nossa aula. Apareceu. Beleza. E aí a gente vai comentar hoje umas informações muito interessantes, tá? Em homenagem ao nosso aniversário, aliás, no meu aqui. Eu queria falar para vocês as famosas modalidades da adoção e o processo da adoção. Essas modalidades, meus amigos e minhas amigas, é uma regra doutrinária, tá? Que vocês estão olhando aí no material. E normalmente a gente utiliza para questão de curiosidade, né? A primeira delas é aquela chamada adoção à brasileira. Vocês já ouviram falar da adoção brasileira? Era muito comum no passado. Inclusive, uns parentes meu fizeram isso, uma tia minha, que Deus a tenha, né? Sabe como é que era esse trâmite, gente? Era muito comum. Na verdade, não deixa de ser um parentesco socioafetivo, né? Que era no passado dessa forma. Você normalmente ia no cartório. A gente acha graça porque isso era costume. Pergunta aí para os pais de vocês, os parentes de vocês, para os amigos que viveram nos anos 70, né? Enfim, que qualquer parente socioafetivo nessa época, você tinha o costume de ir ao cartório, principalmente um cartório de notas, até porque os serviços cartorários não eram tão legalizados, era uma bagunça. Vocês querem saber a palavra é essa? A palavra certa é essa, é bagunça mesmo. E aí, normalmente, aquela pessoa com afinidade, aquele teu filho, hoje seria um filho socioafetivo, né? E, na verdade, antigamente era um filho de criação. Aí você ia no cartório e acabava registrando esse indivíduo como se fosse teu filho biológico, posso dizer assim, como se fosse teu filho adotado, sem perpassar pelo um devido processo legal, né? Então, era muito comum isso, os cartórios acabavam registrando, mas na verdade você tinha que perpassar. E a gente sabe que hoje a adoção brasileira, ela é um ato ilícito, né? Ela não é reconhecida, inclusive o STJ já se posicionou. Peço até desculpa para vocês, mas eu prometo que eu vou mandar depois uma decisão do STJ, dentre várias, né, que reconhece a adoção brasileira como um ato ilegal. E hoje nós temos finalmente o parentesco socioafetivo, né, o trâmite, né, da filiação socioafetiva, que inclusive eu já expliquei para os senhores e para as senhoras. O famoso provimento 83, né, do CNJ, que defende, né. Então essa adoção brasileira ela é muito comum, né. Você tinha aquele indivíduo, você tratava-o como filho ou como filha, e depois você ia no cartório registrar esse menino, essa menina, como se fosse seu filho realmente legítimo, né? Na verdade, você queria, era, se fosse para hoje, traduzir para hoje, não deixa de ser considerado uma filiação socioafetiva, que hoje nós temos o registro, né? Vocês sabem que é possível a gente fazer o registro do filho socioafetivo com base na aquiescência, na vontade dos pais biológicos, eles também têm que ser ouvidos, né? Então, eu coloco até aqui, né? Era muito comum criança, adolescentes serem tratados como filhos biológicos e eles eram registrados, tá? Os cartórios acabavam registrando, né? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, tinha validez jurídica? Até então, naquela época, já que realmente era tudo bagunçado, a questão do cartório, tinha até uma veracidade. Mas, é claro, se você levasse para o judiciário, isso não era reconhecido. Porque você sabe, para adotar alguém, você tem que perpassar o quê? Pelo devido processo legal, tá? E era muito simples você pegar o fulano e no cartório pegar uma certidão. E a gente sabe que para que isso fosse possível, se fosse para caráter de adoção, você tinha que buscar o devido processo legal, tá? Então era a chamada adoção brasileira, que era um mecanismo que hoje a gente sabe que não é reconhecido, é um ato ilegal e a gente não pode, indubitavelmente, a gente não pode avançar, tá? Além dessa modalidade, eu trago aqui a adoção do nascituro. Gente, interessante, a adoção do nascituro, incrível que pareça, viu, meus amigos? Hoje, no Código Civil, não traz mais essa regra do nascituro. No Código 16 até trazia, tá? Por que, professor, não traz mais hoje? Porque hoje nós temos algumas teorias, né? Os senhores e as senhoras já devem ter estudado aquelas teorias natalista, concepcionista, né, a mista, são aquelas teorias da personalidade, né? Então, até então, no passado, no Código 16, você defendia somente a teoria concepcionista, que somente era considerado
indivíduo aquele que pelo menos já tivesse sido concebido, né? Você sabe que o concepturo é aquele que existe, mas ele ainda não nasceu com vida, né? Então, no comum, eu acho que até anotei aqui, sim, o artigo 372 do antigo Código Civil, depois vocês podem ver com mais calma, mas hoje ele já está revogado, né? Esse artigo ele defendia a chamada adoção do nascituro, né? Que hoje nós não temos mais, tá? Para você adotar alguém, a pessoa tem que, em primeiro lugar, existir, né? A pessoa tem que nascer com vida, tá? Aí a gente resgata a teoria mista. A teoria mista defende tanto o nascimento com vida, mas defende também os direitos daqueles que estão por vir, que no caso é o nascituro, mas esses direitos formais não são direitos materiais, né? Que o material você precisa do nascimento com vida. Então era muito comum, tá? No Código 16 trazia, porque o Código defendia tão somente a teoria concepcionista. Porque, gente, essa teoria concepcionista, ela foi a primeira das teorias, tá? O professor estava esquecido, então anota aí, você realmente já faz um tempinho que você estudou isso, foi a parte geral do Código Civil, né? Mas lá o professor explicou isso para vocês, que as teorias mais clássicas, dentre as quais está a concepcionista. E o código, ele se baseia nessa teoria, o Código 16. E hoje, para você adotar alguém, a pessoa tem que realmente nascer, tá? Mesmo que a lei ponha a salvo os direitos do nascituro, lá no artigo 2º, né, do Código Civil, ela defende muito isso, tá? Então, resumo da ópera, a adoção do nascituro atualmente não é mais sacramentada no nosso vigente código, né? E a gente se embasa principalmente na teoria mista, que defende os direitos formais e... Boa pergunta, Luiz. A barriga de aluguel é um respaldo legal, né? Aquilo que eu falei para vocês, o nascituro hoje, ele tem os seus direitos formais, porque até mesmo na própria regra do biodireito, você tem direito, por exemplo, a ter uma clínica especializada, você perpassar por um procedimento de segurança, com trâmite jurídico, né? Porque a barriga de aluguel você precisa formalizar em um documento, tá? E, indubitavelmente, levar para fim de registro. Então, aí é o chamado aspecto formal, né? Nós temos aí o direito resguardado daquele ser, no caso do nascituro, que está por chegar, e ao mesmo tempo a gente reconhece a sua existência com base nesse documento de formalização. Então, a barriga de aluguel, ela é realmente um ato que precisa ser formalizado dentro da regra do biodireito, né? Dentro da regra do registro. A gente sabe, infelizmente, na prática, que muitos utilizam de uma forma ilícita clínicas clandestinas, né, que acabam não realizando um procedimento burocrático formal, acabam não formalizando, né, esse procedimento. E aí acaba lá na frente essas clínicas, esses indivíduos, serem responsabilizados civilmente, tá? Mas, no caso aqui, o nascituro, ele não vai deixar de não ter os seus direitos resguardados, né? Direito à vida, direito à imagem, direito à honra, né? E até o artigo 2º, ele informa isso, tá? Então, Luiz, é importante essa pergunta. A barriga de aluguel, ela é um ato plausível, desde que seja formalizado, desde que seja averbado, né? A gente não pode trabalhar com fatos e que não estejam burocratizados, que infelizmente muitos trabalham de uma forma clandestina. E tu sabes que tudo que é clandestino é o quê? É um vício do negócio jurídico. Tá? Além disso, certo, Luiz? Além disso, nós temos aqui outra modalidade, que é a adoção homoparental, né, dos casais homoafetivos, que não é mais novidade para nenhum de nós aqui, porque desde 2011, né, salvo me engano, naquela decisão do STF, que reconheceu a união civil, né, das pessoas homoafetivas, tá? Não só para fim de proceder ao seu registro, do seu casamento, a sua união estável, né, mas também o direito, por que não, a resguardar para fim de sacramentar uma adoção. Esses indivíduos, eles também têm o direito de se assegurar para se cadastrarem, né, num processo de adoção. Então, a decisão do STF, ela foi de feito erga omnes. Não sei se vocês já chegaram a ler, né, a integralidade desta ação, mas os votos foram
por unanimidade. E não somente isso, não só reconhecer a questão da união civil, mas também dos direitos, né? Dos direitos dentre os quais os alimentos, o direito à habitação, o direito à previdência e também o direito, por que não, o direito a adotar, né? O direito à adoção. Tá? Lembrando que os mesmos trâmites burocráticos que um casal, por exemplo, hétero, deverá perpetuar, deverá se cadastrar, o casal homo também vai, no mesmo significado, na mesma constância, também se perpassar, também vai se habilitar. Os direitos são iguais, tá? A diferença, um grande desafio, é a gente trazer um dia, né, para a nossa legislação do nosso Código Civil, o resgate, o reconhecimento ao direito homoafetivo, né? Eu acho que você já sabe, tem um projeto de lei do Estatuto das Famílias, que é o 679 de 2013. Esse estatuto defende já não só a união civil, né, o casamento na lei formal, como também o direito aos alimentos e à adoção, dentre os quais. Tá? Mas é uma realidade, que a gente agora somente vai aguardar o reconhecimento do futuro Estatuto das Famílias, que a qualquer momento deve surgir. Tá? Por outro lado, meus amigos, Ingrid, obrigado, minha lindona, seja bem-vinda. Por outro lado, nós temos, olha, eu acho interessante essa adoção aqui, é a chamada intuito personae. Eu vou só dizer uma coisa aqui para vocês. Essa adoção intuito personae, ela não está diretamente formalizada na lei. Só para deixar vocês bem claro, tá? Bem cientes dessa informação. É uma doutrina, mas é uma doutrina majoritária, tá? Mas que, mesmo que você leve, por exemplo, para o judiciário, os juízes eles não vão deixar de não observar. O que é uma adoção intuito personae, professor? Na verdade, o que é intuito personae? Essa nomenclatura significa dizer o seguinte: eu vou apontar alguém. Eu vou, por exemplo, indicar o Fernando. Tá? O Fernando é um amigo meu particular e ele tem interesse em querer adotar o meu filho. Vamos imaginar que o meu filho é o Michel. Tá? Então, o que acontece? Eu já vou peticionar para o juiz, para o magistrado, dizendo de antemão a minha vontade em querer indicar, por exemplo, o Fernando, para que ele posteriormente vá se habilitar em prol do interesse do Michel, que é o meu filho natural biológico. Mas eu estou entregando o meu filho para um procedimento futuro de adoção. Primeiro vai perpassar por todo um procedimento burocrático, né? Então, esta modalidade intuito personae, que leva em consideração o interesse de uma pessoa amiga, né? Intuito personae vem do latim, quando você direciona um indivíduo, quando você aponta um indivíduo, você tem uma afinidade com alguém, hoje é perfeitamente possível, meus amigos. Hoje a gente não vai deixar de não observar essa modalidade, tá? Claro que, como falei para vocês anteriormente, na lei nós não vamos encontrar um artigo específico, uma norma direta. Mas a doutrina majoritária passou a sacramentar, defende, muitas das vezes por uma questão até de adaptação, de afinidade naquele espaço de convivência. De repente, né, o pai natural é muito amigo daquele pretendente, pai adotante, né, aquele pai substituto, aquela mãe substituta. Existe um elo de cordialidade entre as famílias natural e a família futura substituta, né? Todos ali se conhecem, então até facilita, ou melhor dizendo, vai facilitar o procedimento da adoção, né? Porque eu acho que eu comentei para vocês na terça-feira, eu acho que vocês vão se lembrar, que para a gente adotar, no caso eu, por exemplo, se eu sou um candidato, sou um adotante, eu preciso também, né, do aval, né, dos pais biológicos, principalmente se aquele adotando for uma criança, né, de até 12 anos, tá? Claro que acima disso, eles vão ser ouvidos, vão ser consultados, mas os pais biológicos, os representantes legais, deverão ser ouvidos, tá? Então, essa adoção intuito personae, ela veio para facilitar. Eu vejo nesse entendimento, a doutrina majoritária também vê no mesmo sentido,
que seria muito plausível, né? Quem dera se todos pudessem, assim, já direcionar. Olha, eu vou indicar o fulano, eu tenho boas referências, eu tenho provas que realmente afirmam a tese que aquela futura família substituta vai ser muito satisfatória, né? Haverá justamente uma afinidade que vai ser desenvolvida, o ambiente vai ser satisfatório, então existe, né, esse contexto, esse elo de ligação. E facilita muito quando os adotantes já indicam alguém, né, para facilitar todo esse procedimento de cordialidade, tá? E isso é perfeitamente possível hoje na prática, a gente observar a adoção intuito personae, tá? Por outro lado, nós temos a chamada adoção por testamento. Interessante, né? Porque a minha vontade hoje é já preparar o futuro fulano de tal, aquela criança ou aquele adolescente, para que mais tarde ele vai ser reconhecido como meu filho legítimo. Então, em vida, eu posso já me precaver, de repente já posso formalizar um testamento, né? Eu vou elaborar aqui um testamento, já de repente indicando, mencionando, por exemplo, o Michel, né? O meu futuro filho, tá? Mas, professor, o senhor poderia já fazer isso agora, ingressar com o processo de adoção. Mas pode ser que a minha atual vivência, a minha atual realidade, não vá dar tempo para que eu venha perpassar por todo um devido processo legal. É o velho ditado popular, cada caso é um caso. Pode ser que realmente eu esteja vivenciando um contexto excepcional de alguma doença, ou de repente eu esteja prestes a me mudar para outra nação. Enfim, eu não vou poder me habilitar nesse devido trâmite burocrático que é a adoção. Mas eu tenho uma saída. Considerando que eu já tenho uma afinidade, por exemplo, com aquela criança ou com aquele adolescente, eu já posso hoje mesmo me preparar para um testamento. É uma mera liberalidade da minha parte, já querer reconhecer, por exemplo, fulano de tal como meu futuro filho. Claro que vocês devem estar se perguntando, sim, professor, quer dizer que só basta o senhor falecer, basta somente abrir o testamento, vai, obviamente, o juiz reconhecer o fulano como filho? Só isso? Claro que não, né? É claro que aquela criança e aquele adolescente, por exemplo, o Michel, ele deverá constituir também um representante legal, já que ele é de menor, né? Vamos imaginar que o testamento vai ser lido daqui a alguns dias, porque eu esteja já no meu último período de vida, no meu estágio terminal, né? Então, daqui a alguns meses, eu ainda tenho alguns meses de vida, e daqui a pouco eu vou falecer. Então, esse meu testamento um dia vai ser lido. E aí, ali vai rezar uma cláusula, né? Dizendo a minha vontade de reconhecer o Michel como meu filho legítimo. Tá? Agora, ele precisa constituir um representante legal para peticionar para o judiciário, tá, gente? É uma ação. Futuros civilistas, se vocês quiserem até anotar, é a chamada ação declaratória de reconhecimento de paternidade. Eu acho que vocês já ouviram até falar, né? Essa ação declaratória de reconhecimento de paternidade é por quê? É porque o interesse em confirmar a vontade do testador. Então, aquele adotando mera liberalidade, ele está, obviamente, confirmando esta vontade do testador. Ele está reconhecendo, declarando a minha verdadeira aptidão através dessa petição. Ah, professor, mas é uma criança. Sim, mas vai ter um representante, né? Que vai ali formalizar todo o pedido para o juiz. E aí sim, a petição vai ser analisada, você vai juntar provas, né? De repente, o seu advogado vai juntar. Realmente, na época, o professor Ari, enquanto ele era vivo, ele já estabelecia um elo de afinidade com a criança Michel, né? Já desenvolvia toda uma afetividade. Aí junta provas, aí junta fotografias, aí junta, de repente, de repente, até alguns documentos. Por exemplo, questão de educação, eu já vinha utilizando para fins de educação, para fins de lazer. Eu já vinha por mera liberalidade, até pagando algumas coisas em prol do interesse do Michel, até mesmo alguns alimentos, eu já vinha até ofertando. Então, tudo isso vai ter que ser transparente, né? Formalizado para o juiz. O juiz vai entender realmente, já existia ali um elo de afinidade. A vontade do professor Ari era, já em vida, ter se habilitado na adoção, mas não deu tempo, né? Então, ele se precaveio, né?
ele fez um testamento e hoje ele está comprovando, ele não, né? Hoje o Michel, essa criança, com seu representante legal, está comprovando através de uma ação declaratória desta paternidade, tá? Então hoje é perfeitamente possível, o testamento é uma possibilidade, tá, gente? Mas a gente aconselha a se habilitar na adoção, óbvio, né? Para atos intervivos. Mas nem todo mundo vive uma situação geral, de regra geral. Pode ser que você sinta a necessidade de formalizar um testamento, até por uma questão de tempo, né? Pode ser que amanhã não esteja vivo. E o testamento já é um respaldo, tá? Por outro lado, meus amigos, nós temos o que, gente? A adoção póstuma. E eu comentei a adoção póstuma para vocês na aula passada. Sabe como é que é essa adoção póstuma? Vamos imaginar eu de novo como exemplo. Só que agora eu ingressei com um processo. Mas eu, repito, estou vivenciando uma situação excepcional. De repente eu estou debilitado, estou com uma doença, enfim, alguma enfermidade, tá? Mesmo assim eu resolvi me habilitar. Resolvi encarar, tá? Bom, eu vou de qualquer forma peticionar para o juiz, vou ver o que que vai dar, né? Vou ver até onde eu vou chegar. Meus amigos, eu expliquei isso na terça. Se de repente eu vier a falecer, no decorrer do devido processo legal, o que que vai acontecer, gente? Pode ser que o juiz reconheça, né? Na verdade, regra geral, sempre pode acontecer isso. O juiz, ele mesmo assim pode reconhecer o fulano, no caso, por exemplo, aqui do Michel, né? Como um exemplo, ele pode reconhecer como meu filho ainda, tá? Meu filho legítimo. Ah, mas o senhor faleceu no decorrer do processo. É, mas cuidado. As provas pelas quais eu mencionei ali na minha petição de adoção foram suficientes para que levasse o juiz a entender que a afinidade realmente foi sacramentada, que as provas materiais pelas quais eu as trouxe ali, que eu as juntei no processo, confirma todo esse elemento de afinidade, de adaptação, de confiabilidade que ali foi feito. Em vida, realmente, eu estive na condição de um verdadeiro pai, né? Claro que, infelizmente, o destino não sacramentou uma decisão. Aí o que que acontece? A sentença retroage, né? Desde o meu falecimento, reconhecendo o Michel como meu filho legítimo. Só chamando a atenção para vocês que no caso da adoção póstuma, a gente observa aquele efeito, o efeito ex-tunc, tá? Pode isso acontecer, até porque a gente está no Brasil, né, gente? Os processos normalmente não são muito, aliás, não são rápidos, né? Mesmo com a nova proposta da lei da adoção, mas mesmo se alguém vier a falecer, mas se você deixou muito bem claro no teu processo as provas materiais dessa relação de afinidade entre adotante e adotado, principalmente com relação aos alimentos, né, ofertados, a garantia do direito à habitação, o juiz ele ainda pode deferir, por que não? Mas só que não vai só reconhecer o Michel como filho legítimo, vai reconhecer agora como herdeiro, né? Porque agora, daqui a pouco, ele vai estar habilitado para participar também do inventário, tá? Então, póstuma, o que quer dizer póstuma, professor? Infelizmente, é quando o juiz reconhece uma adoção depois que alguém vier a falecer. Aliás, a pessoa faleceu antes da decisão do juiz, tá? A decisão do juiz, infelizmente, é o efeito ex-tunc, porque alguém, infelizmente, faleceu no decorrer do devido processo legal. Então, essa decisão que foi posterior ao meu falecimento, aí é a etimologia póstuma, né? Vem logo em seguida a decisão do juiz, com efeito ex-tunc. Não esqueçam disso. Porque, regra geral, para adoção, a gente observa o efeito ex-nunc, daqui para frente, né? Daqui para frente, tudo, né? Eu vou ofertar para o fulano de tal, os alimentos, o direito à habitação, mas somente ela vai retroagir a sentença se tratando de um falecimento no devido processo legal. No caso, eu, né? Que sou adotante, tá? Aí vem a outra modalidade, a tardia, muito simples, ninguém vai perder muito tempo. Pela etimologia já está dizendo, né? A tardia, gente, é quando você resolve adotar crianças ou adolescentes, teoricamente acima de 2 anos. Em regra geral, as pessoas, os adotantes preferem muito adotar crianças, né? Eu estou falando agora crianças no caso, né? Com idade inferior a 2 anos, tá?
Mas se você resolver adotar acima disso, já a faixa etária já está condigna a essa condição de tardia. E principalmente na condição de maior, né? Que a adoção de maiores ainda é um caso bem mais raro, mas que também é possível ser formalizado, tá? A gente até comentou isso na terça-feira, tá? A última modalidade que eu trago aqui, ela é bem interessante, é a unilateral. É muito comum, principalmente, quando você termina um relacionamento, termina um casamento, termina uma união estável, e você tem, obviamente, um filho, né, daquela primeira tua relação. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu sou casado com a Luiz, tá? Com a Luiz. Aí, nós temos um filho, tá? Eu me divorciei dela. Obviamente que continua, jamais nós não vamos deixar de não considerar o nosso filho, né? Muito embora a criança atualmente esteja mais direcionada para o aparato dela, mas nós sabemos que os direitos são iguais, né? O exercício do poder familiar. Mas pode ser que amanhã eu resolva me casar de novo com a fulana de tal, ou uma união estável. E aí pode ser que a fulana desta minha nova relação chegue comigo, Ari. Eu tenho interesse em querer adotar. Aí eu fiquei sabendo, né, que vocês querem, principalmente, né, querem direcionar o filho de vocês naturais para uma adoção. Pode acontecer, né, porque realmente nós não estamos passando por uma situação financeira muito boa, né? Então, eu e a Luísa, a gente resolveu, né, entregar o nosso filho para uma adoção. Chegamos a um consenso. Materialmente, nós não temos hoje condições apropriadas para ofertar para a nossa criança. Esse é um dos motivos pelos quais nós nos divorciamos, questão dos próprios alimentos. E aí pode acontecer o seguinte, gente, eu conheci essa nova companheira, né, que a gente já está em união estável. A liberalidade dela, ela quer, por mera liberalidade, resolver adotar essa minha filha, natural, tá? Então ela não quer ser somente uma mãe ou uma mamãe socioafetiva. Ela já também pretende um dia avançar para uma adoção. Normalmente a adoção unilateral você inicia pelo um vínculo socioafetivo, a famosa madrasta e o famoso padrasto, né? De repente a criança passou a conviver comigo e com essa minha nova companheira, começou a criar, fortalecer um vínculo de afinidade, de afetividade, tá? E aí essa minha nova companheira, uma vez chegou comigo na mesa e conversou, Ari, não só hoje eu sou a madrasta da Arizinha, por exemplo, né? No nome da menina, da criança. Mas eu não gostaria de mais ser chamada de madrasta, eu queria já ser chamada de mãe. Eu tenho interesse em ingressar com pedido de adoção, minha mera liberalidade, tá? Então, a adoção unilateral, normalmente você inicia por esse vínculo mesmo socioafetivo, tá? Principalmente quando você rompe com determinadas entidades, né, familiares, né, principalmente casamento, término de uma relação casamento conjugal, ou até de uma união estável, e o outro companheiro, o outro novo cônjuge, quer não só ser taxado, não vou colocar essa palavra taxada, né, mas ser considerado como um mero padrasto ou uma mera madrasta, né, ou também um mero pai ou mãe socioafetiva, mas muitas das vezes ele avança mesmo para um pedido de adoção. E eu vou te falar uma coisa, gente. Vou falar para vocês. Normalmente os juízes eles deferem muito um pedido de adoção unilateral quando ficar comprovado realmente aquele elo de convivência. Muitas das vezes você até inicia um elo de convivência de uma forma socioafetiva, né? Até você avançar para você buscar depois um registro, né? Porque a finalidade da adoção é você formalizar um novo registro, tá? Só tem um detalhe, cuidado. Parte primeiramente da iniciativa da Luz e a minha, da gente querer entregar, claro, a nossa criança para uma adoção. Confere, né? A minha companheira, ela quer se candidatar para ser uma nova mãe legítima. Ela quer adotar o nosso filho, vírgula, desde que eu e Luiz tenha consentido. Principalmente questões econômicas materiais de sobrevivência. Eu, Luiz, a gente não tem condição nem de arcar para nós, imagine para nosso filho, que é o nosso direito, o nosso dever.
Mas para evitar esses problemas, a gente resolveu entregar para uma adoção, para uma nova substituição de uma família, ou família substituta. E por coincidência, quem se candidatou foi essa minha nova companheira que eu conheci, ou essa minha nova futura esposa. Ela partiu da sua iniciativa, né? Ela não quer somente ser considerada como uma mera mamãe socioafetiva. Ela quer avançar para uma adoção. Agora é perfeitamente possível, né? Porque você acaba utilizando esse estágio de convivência, essa relação de cordialidade, essa aproximação da madrasta com a minha filha. E aí esse clima acaba se fortalecendo a cada dia, a tal ponto de, quem sabe, amanhã ou depois, ser formalizado para uma futura adoção, tá? É muito interessante. Eu tive um cliente, meus amigos. Posso dar um exemplo aqui? Já que a nossa aula é um bate-papo, né? Eu tive um cliente que sacramentou uma adoção unilateral em fevereiro. É tão emocionante, gente, que a gente tem que ter realmente um espírito de equilíbrio, que às vezes a gente se emociona, porque foi tudo bonito, foi tudo equilibrado. Antes mesmo dessa pandemia, né? A gente foi para a vara da infância e juventude de Ananindeua, lá aqui mesmo no município, e todo mundo de pleno acordo. O que a gente fica triste, gente, é porque os pais biológicos não têm condições, muitas das vezes, de garantir um sustento material para a criança. A adoção, ela inicia muitas das vezes nesse rumo. Claro que cada caso é um caso, pode ser que há outras situações que levem a uma adoção, principalmente a questões ilícitas de maus tratos, né? Mas nem sempre. Às vezes são questões mesmo materiais de sobrevivência, tá? Então, no decorrer da audiência, os pais biológicos e que agora estavam divorciados e o genitor, né, que agora formalizou uma nova união estável com essa mulher, com essa senhora, e esta senhora partiu da petição dela, ela mesma se habilitou, né? Eu estava do lado justamente dos pais biológicos, que estavam agora divorciados na audiência. E esse novo pretendente, que agora se divorciou, né, o ex-cônjuge, que agora firmou um novo casamento, ele confirmou, juntamente com a ex-esposa, entregar o filho natural para a adoção. Né? Foi muito interessante, né? Porque partiu da iniciativa da companheira que passou agora a ser a nova cônjuge. Ela peticionou. Ela falou lá para o juiz: eu não quero, excelência, só ser considerada como uma madrasta. Até porque eu acho feio esse nome, madrasta. Eu até achei bonito quando ela falou isso. Eu quero ser uma mãe mesmo legítima, até porque eu conheço o casal, independentemente do que aconteceu com eles no passado, que já foram divorciados, né? Mas hoje eu quero formalizar essa nova relação de família. E foi muito interessante, o Ministério Público concordou. Ela juntou todas as provas, né, inclusive materiais, que é o mais importante da adoção, né? E aí no final foi tudo sacramentado. E aí o juiz, ele formalizou uma nova certidão. Aliás, procedeu para o cartório, né? Então é isso que eu quero que eu explique para vocês, tá, gente? A unilateral normalmente parte da iniciativa de novas relações, né? Extraconjugais, extraconvivenciais, parte da iniciativa do teu novo cônjuge, do teu novo companheiro. Essa palavra madrasta não, essa palavra padrasto não, eu quero avançar. Principalmente quando a nova afinidade vier a ser fortalecida, né? Além disso, eu também trago aqui para vocês, ainda temos aqui alguns tempinhos, como é que é o processo da adoção? Né? Esse item até eu coloquei aqui no material de vocês, com base justamente nessas próprias modalidades, né? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer de imediato, tá? Já que você quer ser um candidato a uma adoção, ou um adotante, melhor dizendo, você tem, se for uma criança ou um adolescente, você tem que buscar uma vara da infância e juventude, né? Eu te expliquei na terça-feira que crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, o trâmite vai percorrer na vara da infância e juventude, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que levar alguns documentos seus enquanto adotante. Documentos pessoais, documentos que levam em consideração não só a questão dos seus registros, mas também as certidões de suas afinidades, de suas aptidões.
Dentre essas certidões, principalmente a questão do aspecto psicológico, né? Você vai ter que perpassar por alguns procedimentos, exames, consultas psicológicas, psiquiátricas, né? Esses laudos são importantes que você vai ter que juntar. Esses atestados de sanidade mental. Tudo isso, quando você chegar na vara da infância e juventude, você vai preencher um pré-cadastro, tá? Você vai obter informações inaugurais e lá os servidores vão te dizer, olha, você precisa juntar esses documentos, você vai passar aqui por um cadastro, tá? Mas desde já, não basta somente informar esses documentos que o senhor ou a senhora está nos informando, né? Os originais e também as cópias. Mas também você precisa contratar um advogado, uma defensoria pública para peticionar, né? Você vai inaugurar um processo de adoção. Tomara que, de repente, você já tenha até a guarda de uma criança ou adolescente, que até facilita, né? Porque você basta peticionar solicitando uma conversão de uma guarda para uma adoção. E aí facilita muito mais. Mas se realmente você não tiver guarda, não tem problema. Você mesmo assim tem direito de peticionar para a vara da infância e juventude. Então, esta é a providência inaugural. Você leva esses documentos seus, cópia de identidade, CPF, comprovante de residência fixa, comprovante de renda, atestados clínicos, médicos de insanidade mental. Gente, tudo que for documento plausível. Certidões também que atestam de antecedentes, né, gente, criminais, cíveis também. Tudo isso você tem que trazer, tá? Aliás, você tem que levar para a vara competente. E lá, eles vão fazer uma triagem, né? Já vão preencher para você um pré-cadastro, mas desde antemão te informando, você mesmo assim precisará buscar um advogado, um defensor público, a defensoria, no caso, né, para peticionar. A partir do momento que a gente receber a petição, aí sim nós vamos direcionar todo um procedimento já de número de processo, de registro, que aí vai começar a tramitação burocrática do processo da adoção. Paralelamente a isso, até coloquei aqui no material, eu observei agora, você também não vai ficar livre depois que você tiver peticionado, constituído seu advogado, você também não vai ficar livre do chamado curso de preparação para os adotantes. Normalmente, a própria vara da infância e juventude lá oferta esses cursos de preparação. Normalmente, até eu coloquei aqui no material, eles perduram 2 meses. Tá? Você vai passar por um estágio de adaptação, de entrevistas, análises documentais, tá? Tudo ali é uma espécie de uma educação como deve se comportar o adotante perante os seus futuros filhos adotados, né? Que atualmente esses cursos agora são ministrados de uma forma online por conta da pandemia, né? A própria Vara da Infância e Juventude, que é conveniada a alguns órgãos competentes, né? E aí oferta esses cursos. Até a OAB também tem parcerias, tá? Esses centros de internação, que antigamente era denominado de abrigos, hoje são centros de atendimento em prol do interesse da criança e do adolescente, todos ali vão trabalhar em sintonia para ofertar esses cursos. Professor, mas é obrigatório a gente participar desses cursos? É, porque você vai precisar depois confirmar, vai receber um certificado, tá, gente? Esse certificado, ele depois vai ser formalizado pela própria equipe interprofissional, ou a equipe interdisciplinar, que é aquela equipe que você já sabe, né? Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que fazem parte do próprio fórum, da própria justiça, tá? E aí você, com base nessa certidão, nesse certificado, aí o próximo passo é você estar direcionado para o futuro cadastro da adoção, tá? É todo um procedimento, é todo um passo a passo. Normalmente, quando você finalizar o curso, o juiz ele vai saber realmente, né, o fulano de tal cumpriu a carga horária, agora eu vou formalizar uma decisão interlocutória, outorgando, possibilitando que aquele indivíduo, agora sim, vai ser cadastrado, né? Vai ser registrado no chamado CNA. O que é o CNA, gente? É o Cadastro Nacional da Adoção. Isso é um sonho
de todo papai, de toda mamãe adotante. Ter seu nome registrado, cadastrado nacionalmente perante as varas dos juizados das infâncias e juventudes, dos órgãos competentes do Brasil afora. Por quê? Porque a partir do momento que já estou cadastrado, não só a nível nacional, mas também local, tá, gente? Só para deixar bem claro que também a gente utiliza aqui para a nossa realidade ambiental local, mas aí vai facilitar, né? Porque as varas vão agora, né, os juizados vão entrar em sintonia. E ali eles vão informar, vão te dizer previamente, vão te apresentar aquelas futuras crianças, né? O cadastro daquelas futuras crianças, que vai se encaixar no teu perfil. Mas, professor, como é que eu vou saber? Porque você já vai perpassar por esse cadastro. Você vai preencher mais informações, tá? Depois eu vou apresentar para vocês um protótipo, um modelo de uma ficha de cadastro em sede de adoção. E ali você, indubitavelmente, vai formalizar, né? Ser um menor, de faixa etária, aquelas coisas que a gente sabe de praxe, né? A questão do genótipo da criança, tá? Como é que você pretende, enfim, tudo ali vai ser formalizado no sistema eletrônico e os juizados vão estar em sintonia trocando informações. A partir do momento que surgir aquele menor, aquela criança, né, você obviamente vai ser informado previamente, né? Para que depois que você for informado, aí sim você vai passar para aquela chamada ou aquele chamado estágio de convivência. Tu tá entendendo? Oi. Isso, exatamente, José. Então, olha lá. Então, preste atenção, para vocês não esquecerem. Para eu perpassar para o estágio de convivência, antes disso, eu tenho que primeiro orar para que meu nome esteja cadastrado no chamado CNA, ou no cadastro estadual. Tá? Isso é tarefa do juízo competente, outorgar essa condição. Aí sim, né, professor? Depois que o senhor estiver cadastrado, agora chegou o momento da gente buscar as informações dessas crianças e desses adolescentes. Os órgãos vão trabalhar internamente. Muitas das vezes não é de uma hora para outra, né, gente? Demora um pouquinho até você encontrar aquele perfil, tá? Depois que encontrar, a própria vara competente vai cientificar os candidatos, para que depois eles compareçam à secretaria da vara competente, e ali eles vão iniciar o seu futuro estágio de convivência. Porque no passado, você iniciava esse estágio de convivência nos próprios abrigos, né? Você ia visitar as crianças, né? Você deveria ficar mais tempo lá do que na sua casa. Mas a nova proposta da lei da adoção não é mais essa, tá, gente? O estágio de convivência, já trazendo um pouquinho as inovações dessa lei, esse estágio de convivência, você precisa agora realizar, retirar um pouco aquela ideia de abrigo, de fechamento, de local fechado, né? Até para garantir um pouco essa flexibilidade, esse contato com a criança em novos ambientes, em novos lares, recintos. Mas não te esquece, o estágio de convivência, que normalmente você deve perpassar, que é 90 dias, é um prazo geral, até 90 dias, você vai ser monitorado, tá, gente? Você, claro, né, professor? Você vai ter que ser estudado, monitorado pela própria equipe interprofissional. Elas vão te analisar, vão fazer visitas, vão na tua casa, ver como é que está o Ari se comportando com aquela criança. Mas não esqueçam, mesmo no estágio de convivência, que você está tendo a oportunidade de perpassar dias ali na sua casa, óbvio, né, gente, que você ainda não está com a guarda daquela criança. Aquela criança depois vai retornar para aquele centro de internação, tá? De atendimento. Então, já entendi. Esse estágio de convivência é um momento temporal. Algumas semanas, alguns meses, alguns dias, tá? Acabou esse estágio, né, esse período, a criança, obviamente, retorna para aquela entidade de proteção, que é os antigos abrigos, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, eu quero ter essa criança para mim. Eu não quero mais que ela volte para lá.
Isso é possível, depois que o juiz deferir a chamada guarda provisória. E é o sonho que você quer, né? Depois que você for aprovado no estágio de convivência, o que você quer agora? Você quer agora assegurar a sua guarda, né, gente? Você quer conquistar a guarda provisória daquela criança. Mas a guarda provisória somente vai ser confirmada depois que a equipe buzinar lá com o juiz, né? O relatório da equipe interprofissional. Realmente, o senhor Areolino, ele perpassou por um estágio de convivência satisfatório, foi muito plausível, a afinidade foi desenvolvida, a oferta dos alimentos foi contundente, a afinidade se aproximou a cada dia. Nós deferimos a guarda provisória. É o parecer final do laudo, né? Quando o juiz receber esse laudo, gente, o que ele vai fazer? Ele vai receber o laudo, imediatamente ele vai deferir, né? Ele vai deferir a guarda provisória. O Ministério Público vai participar, né, gente? Porque ele é fiscal, fiscal da lei, e até porque ele está atendendo o interesse do menor. E aí o juiz, ele defere a guarda provisória. Puxa vida, estamos chegando na adoção, né, professor? Estamos chegando. Qual é o próximo passo? Depois da guarda provisória? É finalmente chegar no dia D. Qual é o dia D? O dia da audiência definitiva. Por um lado está os pais ou responsáveis, né, biológicos daquela criança. De outro está eu, que já tenho a guarda provisória e eu quero ouvir da voz do juiz, bater no martelinho e dizer: converto para a adoção definitiva, né? Isso depois de perpassar por todo esse trâmite burocrático. A adoção, vocês devem estar se perguntando, professor, isso tudo que o senhor explicou, quanto tempo? A nova lei da adoção, ela nos informa que é um prazo total de 120 dias, teoricamente, né? Desde o momento que você vai lá na vara da infância, perpassando por estágio de convivência, perpassando por período de adaptação, entrevistas, guarda provisória, até finalmente chegar na adoção final, que é o sonho de todo adotante. Resultado: sentença lavrada, oficia-se aquele cartório de registro civil para dar baixa naquele antigo registro, formalizar uma nova certidão para que, obviamente, outorgue o direito ao reconhecimento da filiação legítima. Novo nome, professor? Novo sobrenome? Sim. O que era fulano de tal vai se tornar um novo nome registro, uma nova certidão em prol do interesse dos adotantes. Então, isso é perfeitamente possível. Esse cotidiano a gente verifica muito com a nova perspectiva dessa nova lei da adoção. Eu não podia fechar o capítulo sem falar, só me aguarde só mais 3 minutinhos, por favor, não vou embora. Mas a importância dessa nova lei da adoção, né, gente? Só umas informações muito importantes, tá? A proposta dessa nova lei da adoção foi tentar desburocratizar um pouco esse trâmite do processo da adoção. Depois vocês vão ter oportunidade de ver com calma essa lei, porque essa lei a gente fica até meia-noite comentando sobre ela. Ela trouxe tanta inovação, mas o que eu aponto principalmente aqui é a questão principalmente dos prazos definidos, tá, gente? Que no passado não tinha muita certeza, não se tinha nem certeza de quando finalizaria o processo da adoção. E hoje nós já temos, teoricamente, 90 dias, né? Foi uma das grandes inovações trazidas por essa lei recente de 2017. E algumas inovações, principalmente com relação ao programa de apadrinhamento. Não sei se vocês já ouviram falar. Sabia que qualquer um de nós aqui dessa sala pode se candidatar a ser um padrinho de uma criança ou adolescente? Não necessariamente você vai estar na condição de guardião e nem de adotante, tá, gente? O programa de apadrinhamento não tem nada a ver. É mesmo, Vitória, eu coloquei. O programa de apadrinhamento não tem nada a ver com a adoção nem com a guarda, tá, gente? É uma mera liberalidade de um terceiro querer formalizar uma relação de afinidade. Eu quero me aproximar, eu quero ser um padrinho solidário, eu quero buscar uma materialização,
né, perante aquela criança, aquele adolescente. Eu vou me cadastrar perante aqueles centros, né, especializados daquele onde está aquela criança, aquele adolescente, que é antigos abrigos, né? Hoje são centros de atendimento em prol da criança e do adolescente. E ali eu vou ser um padrinho, eu vou ofertar alimentos, eu vou ofertar, acima de tudo, né, afinidade, afetividade. Sem com aquela intenção de amanhã me candidatar a uma adoção e uma guarda. A finalidade do programa de apadrinhamento é você ofertar garantia material, tá? É a proteção, é o resguardo em prol da sobrevivência, tá? E eu acho interessante porque seria interessante mesmo que todos, eu falei até 2 vezes a palavra interessante, a gente se emociona, porque tu já pensaste que se cada criança necessitada, materialmente falando, e até emocionalmente, afetivamente falando, tivesse um padrinho solidário, consequentemente, eu acho que até a questão social desse país aqui, né, gente, seria um pouquinho melhor. Principalmente aqueles que detivessem um pouquinho mais de condições econômico-financeiras. Claro que é uma mera liberalidade, né? A nova lei da adoção, ela aplaude esses padrinhos solidários, né? E aí um aluno me perguntou, professor, hoje eu sou um padrinho solidário, eu oferto o direito à materialidade, à sobrevivência. Amanhã eu posso me converter, me candidatar a ser um adotante? Nada é impossível. Se bem que a proposta inaugural do padrinho ou da madrinha não é você querer buscar uma família substituta. Você quer justamente ajudar na ajuda econômico-material, em prol da sobrevivência daquele menor. E até mesmo, não vou mentir, emotiva, afetiva, né? Mas se você quiser avançar, normalmente esses padrinhos e madrinhas solidárias, eles já saem na frente, né? Em um processo de adoção, porque você vai ter como provar que no passado eu fui um padrinho e uma madrinha solidária, tá? E juntando justamente essas provas, tá? Então eu aplaudo a nova lei da adoção por esses 2 motivos: tentar desburocratizar um pouco o procedimento, o devido processo legal, né? Definir os prazos para os trâmites dessa nova lei da adoção, principalmente a questões do estágio, período de adaptação, estágio de convivência, a lei geral, que essa nova lei define o tempo total da adoção, e agora o programa de apadrinhamento, que realmente foi fantástico, né? Eu acho bem interessante, dentre as inovações trazidas por essa nova lei da adoção, tá? Enfim, eu queria fechar esse capítulo, né, falando justamente sobre isso para vocês, com essa nova lei. Maiores detalhes, leio, por favor, a lei, essa nova lei, que é 13.509 de 2017, tem muita coisa interessante lá. Não se preocupe que a gente vai falar muito também dessa lei, também na regra futura, quando a gente estudar sucessões, quais implicações dessa nova lei para o direito da herança, né? O que ela trouxe de benefício, nós vamos também voltar a essa discussão dessa nova lei, principalmente a questão do estágio, período de adaptação, estágio de convivência, e aí a gente vai fazer um link, um feedback. A gente podia ter uma aula só dessa lei, né? De repente, quem sabe, né? Se daqui a 2 semanas a gente pode, eu posso até abrir aqui uma plataforma aqui para vocês, um link, a gente pode comentar só essa lei, as implicações dela, né? Que aí o que ela realmente trouxe, porque tem tanta coisa interessante, principalmente a questão da CLT, gente, tem tanta coisa nova que essa lei trouxe, eu acho bem interessante mesmo, a questão da estabilidade da empregada, que está com a adoção já sacramentada, a questão do programa de amamentação, muita coisa bonita que essa lei trouxe. Então, vale a pena a gente ter uma aula só dela, tá? Meus amigos, eu queria continuar com vocês, é muito gostoso estar com as turmas do sexto, vocês e a próxima turma também. A gente tem que fechar, né? Eu já passei no meu horário, como sempre, eu passo do horário, né? Eu queria fechar, mas na outra semana a gente vai estudar outra coisa que eu acho tão bonito, que é o estudo da tutela e curatela. É um estudo também emocionante, tá? Não é tão bonito como a adoção, mas não deixa de ser satisfatório, o estudo da tutela e curatela, tá? Aí eu espero vocês na terça-feira, eu vou disponibilizar essa aula no máximo até amanhã, aí vocês assistam novamente, desde já. Queria também agradecer mais uma vez a turma, logo, logo, próximo semestre a gente vai se ver pessoalmente, vamos comemorar o bolo juntos, cortar o bolo juntos, né? Cantar parabéns juntos, mas fico feliz pela hospitalidade, pelas vozes que eu ouvi aqui, o representante
os demais, todos estão... A minha felicitação por todos. Muito obrigado mesmo. Mais um ano de vida. Meus 15 anos, quem dera. 15 vezes X. Né? Enfim, tá? Muitíssimo obrigado a todos. E a gente se vê na terça-feira, com fé em Deus, né, Rosiane? Agradecer a todos. Alexandre, Fernando, Ita, Luz, Michel, Rosiane. Ai, meu Deus, não desceu mais aqui. E o fulano de tal, tá? É porque não desceu mais aqui a minha plataforma. Queria agradecer a todos, tá bom? A gente se vê na terça. Grande abraço. Obrigado, Michel. Agradeço a todos vocês. Fique agora com a próxima professora, o próximo professor. E não esqueçam, estudem Direito Civil e viva a vida, né? Que é o mais importante. Um abraço, meus amiguinhos. Terça-feira, hein? Espero vocês. Não vão fugir.